A gente estava falando um pouco dessas apreensões de armas ilegais versus a flexibilização da política de aquisição e porte de armas. Mas os dados mostram que houve uma flexibilização bastante extensa, né, secretário? A ponto de, como o Godoy dizia, comprar-se fuzis sem limite para armamento, e muitas reportagens, muitos estudos mostraram que muitas das armas que entraram por esses CACs foram parar nas mãos do crime organizado. Agora a gente tem uma revisão dessa política. O que o senhor acha que seria um meio termo razoável dentro disso? Porque foram muitas normas, decretos, 40 atos normativos do presidente Bolsonaro em relação a isso, e o resultado não foi bom. Discordo, Vera. Primeiro, eu gostaria de ter acesso a esses estudos que comprovam que o cidadão idôneo que vai lá, coloca o seu CPF, compra uma arma de fogo, paga imposto, comprova antecedente idôneo, ocupação lista, emprego, residência fixa, treinamento técnico, comprovação psicológica de poder possuir uma arma de fogo. Eu quero conhecer, se houver, não tem problema nenhum, de me trazer a informação de que números significativos de armas adquiridas por esse meio acabaram indo para as mãos de criminosos ou foram utilizados para cometer delitos. Concluí, Godoy. É uma distinção muito clara que eu faço. Primeiro, eu defendo... O senhor acha normal o aumento de 476% no número de CACs entre 2018 e 2022? É orgânico isso? Não. Aí é uma coisa diferente. O aumento de número de CACs e o aumento do número de crimes praticados. A primeira parte que eu entendi foi assim. Sim. Número de casos praticados quando essas armas são compradas por meios legais. Mas para distinguir, eu creio o seguinte, que a análise que eu faço é justamente para contrapor o argumento daqueles que são contra a flexibilização, de que se houvesse uma flexibilização muito grande, o número de homicídios praticados por arma de fogo iria aumentar substancialmente. Foi justamente o contrário que a gente observou. Secretário, agora é para concluir mesmo. Estamos tratando de dois fenômenos distintos. O senhor está falando do homicídio comum, crime ocasional, crime passional, eventualmente, briga de bar, essas coisas, que a proliferação de armas pode, eventualmente, se a arma está ali no boteco, pode levar a um homicídio em vez de levar a uma lesão corporal. Isso é uma coisa. Sim. A outra coisa que a gente está falando aqui é de crime organizado. A gente tem o Bala 40, um sujeito que fornecia, era um CAC que fornecia armas para milicianos no Rio de Janeiro. Nós temos investigações da Polícia Federal em Minas, da Polícia Federal em São Paulo, do DENAC em São Paulo, que encontrou traficantes do PCC na Zona Leste que se colocaram seus parentes como CACs para que eles comprassem armas para o crime organizado. Ou seja, existia uma brecha, e o senhor sabe disso, porque o sistema Sinesp, né, que é um sistema do governo federal, não se comunicava com o sistema do Exército, Sigma, que é onde são registradas as armas dos CACs. Sim. Então o Exército não sabia se estava registrando um bandido como CAC. Isso só foi feito agora. Então, existia uma flexibilização que foi mal feita, que foi uma brecha, e o PCC, o Dr. Lincoln Gakia, que o senhor conhece, Conheço, né? e admiro, respeito demais. O senhor respeita, dizia, o PCC parou de trazer armas da Bolívia, onde comprava fuzis por 50 mil, para comprar diretamente da Taurus um T4 por 15 mil reais. E só um complemento. Ou seja, isso não há, o senhor acha que não houve, então, um problema de flexibilização? Ela não armou, então, o crime organizado? Só para completar a pergunta do Godoy, é normal um CAC comprar 23 fuzis, como a Polícia Civil aqui de São Paulo pegou? Eu acho o seguinte, nós estamos tratando de assuntos, flexibilização de armas, que é uma pauta do governo federal, defendida pelo antigo governo e agora não defendida pelo governo atual, que o crime e o crime organizado acabaram encontrando brechas, mas eu acho que a gente está generalizando e tratando todos os CACs. Eu tenho uma certa resistência a isso. Eu defendo, sim, que o cidadão idôneo possa possuir uma arma de fogo na sua residência, desde que, eu estou falando do cidadão idôneo, estou falando do criminoso que aproveita uma flexibilização para comprar arma de fogo e usar para fins criminosos. Eu defendo que o cidadão idôneo tenha o direito de possuir uma arma de fogo, talvez duas. Aí eu concordo que a gente não está falando de 40, 50 fuzis. Mas aí é a forma como isso foi feita. Concordo que tem que ser aperfeiçoado. Agora, o argumento que eu uso é justamente para contrapor aquela informação, aquela suposição daqueles que são contra
o direito desse cidadão idôneo, não do criminoso, de ter uma arma de fogo em sua residência para se defender e que isso aumentaria demasiadamente o número de homicídios. A gente observou o contrário, Godoy, você sabe disso. Mas tem um estudo do Fórum de Segurança de que, se não tivesse havido a flexibilização, a queda do número de homicídios poderia ter sido até maior e que essa queda se deveu mais a fatores demográficos e a outros fatores exógenos a esse armamento da população do que a isso. São estudos. Não, eu respeito demais o professor Renato, quero ter acesso, como eu disse, a esses estudos. Aliás, nós continuamos um convênio com a Fundação Getúlio Vargas, continuamos um convênio com a USP, porque nós queremos, professor, a comunidade... Até o senhor faz parte desse grupo da FGV, de pesquisadores, não sei se não. Esse não, uma pena, seria um prazer ter o senhor lá conosco, porque o que nós queremos? A comprovação científica, e nós queremos a comunidade acadêmica nos ajudando a evidenciar o que de fato vai ajudar a combater a criminalidade, em especial o crime organizado no nosso estado.